Olá, sou Kleber Fernando e hoje eu quero falar sobre um dos melhores filmes lançados desse ano, Assassinos da Lua das Flores, do diretor Martin Scorsese. Então senta aí, se acomoda e seja bem-vinda a mais um vídeo. Mas bem, do que se trata a trama? Baseado no livro de não ficção lançado em 2017 com o mesmo nome, aqui a gente vai acompanhar a tribo Osage, que a partir do século XIX são expulsos de suas terras que ficam entre o rio Mississippi e o rio Ohio, nos Estados Unidos, e passam a viver em Oklahoma, numa área mais montanhosa e árida. Então, com medo dessa opressão, de serem expulsos novamente dessa terra, um dos seus principais líderes, que é o James Big Hurt, junto com seu advogado John Palmer, começa a comprar os lotes ali de Oklahoma, cerca de mais de 2.000 lotes. E aí dá o direito não só deles usufruir como bem entenderem, mas também de não venderem caso algum povo branco queira comprar no futuro. Isso faz com que eles possam ter o direito daquelas terras e não mais venderem só ser herdadas. A partir disso, eles descobrem que aquela terra ali de Oklahoma é rica em petróleo. Isso faz com que eles se tornem um dos povos mais ricos, se brincar, o povo mais rico daquela região. Isso atrai de olhares de várias pessoas, principalmente o povo branco, e logo em seguida começa a série de assassinatos da tribo Osage, onde cada membro começa a morrer de forma repentina. Isso faz até que mesmo o FBI intervir, que logo aqui está sendo construído e liderado pelo J. Edgar Hoover. Então a gente vai acompanhando uma série de assassinatos aqui, como também a gente vai acompanhar três personagens principais aqui, que começa pelo Ernest, que é feito pelo Leonardo DiCaprio, que após voltar à guerra, ele vai morar com seu tio, que é o tio Bill Hale, que é feito pelo Robert De Niro, que é um grande fazendeiro ali, influente naquela região, que após ele se acomodar, o Ernest se acomodar ali na região, ele começa a trabalhar como motorista. E nesses trabalhos como motorista, ele começa a ser motorista de um Osage, que é feito pela Lily Gladstone, que é a Molly Burkhart. E aqui a gente vai acompanhando um pouquinho mais ainda dessa trama em relação desses três personagens com a série de assassinatos. Aqui quero falar um pouquinho sobre a ficha técnica, começando pela direção. O diretor Martin Scorsese faz um excelente trabalho aqui, mas já diria que é um dos meus trabalhos favoritos dele. Ele consegue trazer certas nuances, uma câmera mais subjetiva, plano de sequência em relação aos cômodos, ou até mesmo em como ele quer direcionar essa história. A cidade é muito pequena, tudo que está acontecendo ali é muito mais perto do outro, mas ainda assim ele consegue trazer uma forma muito mais orgânica em como quer contar esta história. Aqui temos 3 horas e meia de duração, mas ainda assim ele traz certa fluidez, uma narrativa muito coerente, e tudo que tá ali era para estar. Eu acho que isso até melhora no desenvolvimento do personagem e como a gente quer acompanhar essa história, como a gente quer entender esses personagens, que até mesmo traz certas nuances além de ser somente ruim ou somente bom, sempre várias vertentes. Isso empolga mais ainda de como a gente quer abraçar essa história e se envolver com a própria trama. Em relação ao roteiro, aqui temos o David Graham, Eric Root e o próprio Martin Scorsese. Eles conseguem contar muito bem a história de forma calma, fluida, como até mesmo falei da direção, mas ainda assim, eu acho que eles poderiam dar mais espaço para a tribo Osage, mais personagens dos Osages falarem aqui. Apesar de eles focarem na história e nos antagonistas, eles ainda assim, eles lembram quem foi a vítima dessa história, que foi o povo Osage. Então acho que poderia ter mais cenas do povo Osage, mais textos para os personagens dos Osage, mas ainda assim, tudo flui de forma muito bem. Até diria que quando esse filme for pra Apple TV, que sim, ele depois do cinema vai pra Apple TV, eu acho que ele vai entrar em modelo de série. Isso vai facilitar, não só para quem tá assistindo, mas a própria narrativa em trazer certos elementos, mais focos nos Osage. Isso aumenta mais ainda a imersão da pessoa na própria história. Mas ainda assim, tudo isso torna uma grande história e como ela quer ser contada. O tamanho não importa tanto, desde que você esteja preparado para entender e ouvir aquela história. Em relação à fotografia, já diria aqui que o Scorsese ele foca muito na própria beleza das paisagens aqui, naturais, não como também nos próprios Osages. Quando a gente vê os Osages ou até mesmo as paisagens, a natureza, é tudo muito belo, o rio, o sol, a luz do sol, coisa assim, os campos floridos, tudo isso faz a gente se empolgar em relação à beleza visual ali apresentada. Já quando quer focar no povo branco, na cidade, no que o pessoal branco faz, tudo isso torna muito mais podre, mais cinza, mais sujo. Então acho interessante esse trabalho visual que o Scorsese faz aqui. Já no caso da trilha sonora, eu sinto uma certa sutileza na própria trilha. Ela não é tão impactante como as outras trilhas que o Scorsese já fez, mas ela entra de forma muito pontual nos momentos que é para impactar, nos momentos mais calmos, até mesmo como ela quer abordar em certos elementos ali que estão mais agitados ou mais calmos. Então é uma trilha sonora mais branda, mais sutil, mas ainda assim tem sua importância na própria narrativa da história. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre os personagens. Começando pelo Leonardo DiCaprio, eu já diria que é um personagem muito mais feio do Leonardo DiCaprio. Aqui ele tá bem marcante nas suas expressões. Ele faz questão de ser rabugento, ele faz questão de ser desajeitado. Isso traz até mesmo uma nova vertente pro Leonardo DiCaprio e pro seu próprio personagem,
que aqui a gente vê um personagem, como eu falei, mais malandro, mais sujo, mais rabuchinto, mas ainda assim a gente fica querendo saber o que ele quer apresentar pra gente. Ele realmente é bom, ele realmente é ruim, ele é os dois, qual é realmente o interesse dele. Isso facilita a gente procurar entender melhor o personagem. Como eu falei, o filme ser grande faz a gente entender melhor esse personagem, que é o Ernest. Já no caso do Robert De Niro, ele traz um personagem muito sutil, onde ele faz de uma maneira tão natural, tão tranquila, que a gente nem percebe como esse personagem traz certas manipulações na própria narrativa da história. E por último, não muito menos importante, queria falar sobre a Lily Gladstone, que ela faz a Molly Burkhart, que aqui pra mim é a estrela do filme. Eu acho que eu queria até mesmo ver mais dela aqui. Ela traz certos elementos de emoção pesados aqui no texto, na fala, nas expressões muito bem. Isso faz a gente se empolgar mais ainda, não só pela personagem, mas também pela tribossagem do que está sendo representado ali. Então, pra mim, é um filme muito denso, muito grande, mas ainda assim tem uma certa fluidez narrativa. Ele deixa tudo muito orgânico em relação aos personagens, em relação ao local que se passa a história ali. E tudo isso facilita a gente entender melhor a história. Ele traz uma certa normalidade em tudo que quer apresentar. Tão normal que quando a gente vê os assassinatos do próprio povo Osage, a gente acaba achando uma coisa do cotidiano ali daquele tempo. Mas ainda assim, a gente consegue enxergar a brutalidade, consegue enxergar a violência que o povo branco trazia para o povo Osage. Como o povo branco acaba sendo ardiloso, entra ali nas entrelinhas. Então a gente vai vendo toda essa questão da brutalidade, ao mesmo tempo da beleza das paisagens, do povo Osage, da resistência que eles mostram na própria história. É um filme muito belo, muito denso, muito pesado e muito forte. Então minha nota aqui pro filme é 8,5. E aqui eu já queria falar um pouquinho sobre a parte com spoiler. O Ernest ele começa a se envolver com a Molly a pedido do seu tio Bill Hale. Ele quer que a Molly se aproxime mais do Ernest e vice-versa. Então ele começa a agitar os palitos ali para os dois se aproximarem. Visto que o povo Osage está morrendo, a Molly está se destacando. Logo ela vai ser dona daquelas terras. Então ele quer logo que o Ernest se aproxime. O Ernest começa até mesmo a sentir algo pela Molly. A gente vê logo em seguida os dois se casando. A gente vê também a fala da mãe da Molly, que é uma indígena ali do povo Osage, falando que cada vez mais a família dela tá ficando com sangue branco. Porque o que tem de homem branco ali querendo se aproveitar dos Osages para tomar as terras, não só tomar as terras, mas ter um direito daquelas fortunas ali do petróleo, é muito grande. Então a gente vai ver a crueldade, a simplicidade e normalidade como o povo branco vai querer dominar aqueles Osages ali. E não demora muito que a gente descubra que tanto o Ernest como o próprio tio Bill, ele é um dos pivôs ali em relação aos assassinatos do povo Osage. O tio Bill ele até mesmo fala que como o povo Osage foi um povo pequeno, logo logo aquilo vai se acabar. Então é uma questão de tempo para que o povo branco ali, no caso eles, acabe dominando tudo aquilo. Tanto que ele fala que tipo, isso é só questão de tempo, isso logo logo ele vai passar, é uma coisa natural, e se ele puder facilitar, ele vai facilitar. Tanto que ele faz alguns índios se consultarem com certos médicos que talvez não acabam medicando muito bem o povo Osage. Ele vai dando uma insulina para a própria Molly. Ele diz pro Ernest entregar uma insulina para a própria Molly, que vai ajudar ela no tratamento de diabetes, né? A gente vê que ela tem diabetes aqui, que era uma coisa muito incomum, né, naquela época. Então a gente fica na dúvida, será que ele quer mesmo ajudar? Será que é insulina? Aí vai vendo vários tipos de manipulações do próprio Bill. Então a gente vai vendo como o pessoal ali vai manipulando, sem falar nos próprios assassinatos que vão ocorrendo ali no decorrer do filme. A gente vai vendo Osages morrendo na luz do dia, sem falar na própria família da Molly. Ela tem algumas irmãs e começa a morrer irmã por irmã. A única que não morreu de forma realmente assassinada, aparentemente, foi a própria mãe da Molly, que morre de velhice. Mas ainda assim, ela vai perdendo parente por parente. E aí a gente vai sentindo a dor, a gente vai sentindo o peso. E principalmente a atuação da Lily Gladstone, que como rouba a cena aqui com a Molly Burkhart. Então, com essa série de assassinatos vindo da família da Molly, a Molly tenta lutar, tenta ajudar mais ainda, contrata um detetive, mas o Ernest, nas intocas com seus capangas, acaba matando o detetive para não ser descoberto. A gente vai vendo a Molly tentando se reerguer, mas quando ela tá tomando uma insulina, aí ela fica mais fraca, ela fica mais debilitada. A personagem chega até mesmo quase a morrer. A gente fica achando que ela vai morrer. Pelo menos eu achei que ela fosse morrer. Então a gente vê como o Ernest, ele aparentemente começa a gostar da Molly, ou aparenta que gosta da Molly, mas no final ele faz aquilo que ele sempre falou. Ele prefere dinheiro, ele gosta mais de dinheiro. Então a gente vai vendo a Molly tentando lutar com todas as forças. E no último resquício ali, que é um breve momento que ela tem uma única irmã e acaba a sua casa sendo explodida,
a Molly junta todas as forças e vai para Washington, onde ela tem uma conversa com o presidente e fala toda a situação do povo Osage. E aí, logo um tempo depois, chega o pessoal do FBI, que aqui estava se formando, né? Pelo J. Edgar Hoover, e a gente começa a entender como eles chegaram tão rápido. A Molly pagou cerca de $25 mil para eles ajudarem. Então a gente vê que, ainda assim, não foi de bom grado que eles vieram. Eles tiveram que ser pagos para estarem ali. Então a gente começa a entender mais um pouquinho mais da história. A história sai de um plano mais tranquilo, calmo, para começar na área mais de investigação de o que está acontecendo ali. O pessoal do FBI começa a juntar as peças, começa a chegar mais em cima do Ernest, chega mais perto do Bill, e ainda assim o Ernest ainda tenta se intocar, ele ainda tenta dar insulina pra Molly. O pessoal do FBI pega o corpo da Molly lá, que tá quase morrendo, e ajuda ela no tratamento melhor, ela volta a se reguer um pouco mais, até que então eles começam a descobrir mais ainda que os culpados na verdade é o Ernest e o próprio Bill Hale. E aí a gente começa a ver uma própria queima de arquivo, porque foram muitas mortes do povo Osage, muitas mortes a mandato do próprio Bill Hale junto com o Ernest, e aí o próprio Bill, ao descobrir que o FBI está investigando, ele começa a matar membro por membro de quem ajudou ele nessas mortes dos Osage, meio que uma queima de arquivo. Tem até um breve momento que ele manipula tanta gente que ele quer manipular até mesmo o Ernest, que ele fala, caso não peguem você, assine esse documento aqui, porque aí depois eu resolvo. O Ernest até fica sem entender, depois em seguida o Ernest é preso, né? O pessoal do FBI fica insistindo para ele, como eu posso dizer, para ele depor contra o tio, mas assim, o Ernest segue lutando aqui, não vai depor contra o tio, que o tio é inocente. Mas ele chega um determinado momento ali da história que o Ernest descobre da morte da própria filha. Ele teve os filhos com a Molly ali, teve acho que cerca de 3. E uma de suas filhas acaba morrendo. Isso faz o Ernest querer depor contra o tio. Vale ressaltar que quando ele tá querendo depor contra o tio pela primeira vez, ele acaba negando tudo. Tem até o ator do Brandon Fraser aqui, que faz o advogado do próprio Bill Hale. Ele faz um excelente trabalho aqui também. E a gente vê que o Ernest não quer ajudar a depor contra o tio. Só que depois da morte dessa filha dele, ele acaba depondo contra o tio. E o próprio Bill Hale acaba sendo culpado. Enquanto o Ernest também acaba sendo culpado por ter sido cúmplice daqueles crimes tão odiosos. Então, no final do filme, a gente acaba tendo um momento ali do Ernest com a Molly, onde ela chama ele para conversar e pergunta se ela realmente recebeu a insulina dele, se aquilo era realmente insulina. Visto que ela lhe disse que ajudaria no tratamento dela, ela ficaria mais forte. Como em paralelo, a gente vai vendo um pouquinho do Bill falando que isso ajudaria a deixar ela mais fraca. Se ele desse muito, talvez poderia morrer, né? Então a gente vai vendo que talvez não tenha sido insulina ali. E o Ernest olha tranquilamente ali pra Molly depois de ter deposto ali no julgamento, né? De ter falado que matou aquele povo todo dos Osage, de ter falado que tenha matado as irmãs da Molly. Ainda assim, ele olha pra cara dela e diz que foi sim, foi insulina que deu pra ela. E aquilo pra mim foi a gota d'água, não só pra mim, mas também pra Molly. Ela vê como ele tava mentindo em relação a tudo isso. E aí, desde então, ela separa ali com o Ernest e segue sua vida. E aí chegamos no final do filme, que pra mim é uma grande surpresa aqui. Ele traz literalmente o áudio e o visual da forma mais pura possível, como se fosse uma forma de rádio aqui. Aqui ele vai trazer todo o desfecho da história, onde ele traz sons, até mesmo barulhos de carta, barulhos de porta, vozes dos próprios personagens, a partir de outras atuações da própria rádio local ali, que aparenta ser uma rádio local. E aí falamos que o que acontece em seguida, que o próprio Bill Hale, ele acaba pegando prisão perpétua, mas logo em seguida ele é solto. O Ernest e o seu irmão pegam prisão perpétua, mas ambos são soltos e moram juntos futuramente num trailer. A própria Molly se casou novamente, mas aos 50 anos morreu de diabetes e fala que até hoje o povo Osage segue lutando cada vez mais e resistindo, mesmo com o passar dos anos. Então vemos que tudo que o Bill Hale falou acaba se contradizendo. Apesar dessa crueldade, através dessa chacina, o povo Osage segue resistindo. Tanto que o final é muito bonito, que temos o povo Osage ali dançando, resistindo e mostrando que todo o peso que eles carregam, toda a sua história que eles carregam até hoje. Isso remete até mesmo nas histórias que a gente vive hoje em dia aqui no Brasil. Como o povo indígena ele é ignorado, como mesmo ele é descartado perante o povo brasileiro, como tudo que está acontecendo nas próprias florestas, nas próprias tribos indígenas, né, como a questão de saúde, a questão de apoio, de saneamento, coisa assim, é descartado, sabe? Então a gente vai vendo que não só nos próprios Estados Unidos, mas também aqui a história acaba sendo ignorada. Então se você pensa em ver Assassinos da Lua das Flores, comenta aqui embaixo, curte. E até a próxima.
Graças a Deus.